Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de tecnologia, inovação, programação. Eu sou Gabriela Ribas, formadora na Start by Alura, sou uma mulher branca de cabelos cacheados acima dos ombros castanhos claros, olhos castanhos claros e as pontas dos meus cabelos estão descoloridas. Eu estou vestindo uma camiseta preta, estou sentada aqui numa bancada na frente de um computador e não estou sozinha hoje. Hoje eu quero convidar a Thaís para dar um recado muito especial da Start pra gente. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Gabi. Eu sou Thaís Pianucci, sou diretora-geral na Alura, uma mulher branca de cabelos cacheados abaixo do ombro, olhos e cabelos castanhos. Estou utilizando uma camiseta preta escrita Start by Alura. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria primeiro começar desejando que 2026 seja um ano muito gentil e muito generoso para todos e todas vocês. E estou muito feliz porque nesse primeiro planejamento de aula que eu vim aqui participar, a gente vai contar inúmeras evoluções, inúmeras novidades que temos, tanto na nossa plataforma como no nosso material. Lembrando que tudo isso é fruto de escuta de PECs, professores, CIEBs, das visitas feitas nas escolas, daquilo que os alunos e professoras também contam pra gente via fórum. E essa é a nossa ideia. A gente quer sempre continuar escutando para que anualmente ou semestralmente a gente consiga ir evoluindo aquilo que a gente entrega para os nossos alunos e alunas. Não é mesmo, Gabi? Obrigada, Thaís, é isso mesmo. E agora também eu vou chamar a Isa. A Isa vai conduzir comigo esse planejamento de aula. Isa, seja muito bem-vinda. Olá, Gabi. Olá, Thaís. Tudo bem? Olá, professores e professoras. Eu sou Isabela Soares. Eu também sou formadora aqui na Start e eu também vou fazer minha aula de descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos, curtos e cacheados, eu tenho olhos verdes, estou usando um óculos arredondado e uma camiseta laranja. Eu estou muito feliz de participar desse planejamento de aula junto com vocês. E para iniciar aqui nosso conteúdo, eu vou passar um pouquinho pelos nossos objetivos com esse papo que a gente vai bater hoje. Então, os nossos objetivos são conhecer as diferenças da nova experiência de usuário da plataforma da Start, verificar quais são as unidades em que o conteúdo será apresentado via material digital e quais serão via vídeo instrucional e reconhecer quais são os aspectos principais para as mudanças nos formatos de cada tipo de aula. Não é mesmo, Gabi? Isso mesmo, Isa. Então a gente vai ficando por aqui e a gente vai deixar uma pergunta no ar, né? Como que eu faço para navegar num novo ambiente digital? Isso que vai direcionar a nossa conversa de hoje, tudo bem? Então, até já, professores. Nos vemos daqui a pouquinho. Bem-vindos de volta, professores. E aí eu queria chamar a Isa para ela falar um pouquinho pra gente, um resumo de quais são as novidades que a gente tem para 2026. Isa, você pode falar um pouquinho? Claro, Gabi, posso falar sim. E aí, professores, vamos colocar em prática o que a Thaís falou. Então, agora para 2026, a gente tem algumas novidades. A primeira delas é que a gente tem páginas mais intuitivas e adequadas às idades dos estudantes. Então, a gente vai mostrar aqui nesse planejamento de aula um pouquinho sobre como que ficou. A gente vai ter o material digital. O material digital que vocês já conhecem para outras disciplinas também vai estar presente aqui no nosso componente para algumas unidades de 2026. E quais são essas unidades? Vão ser unidades que trabalham os eixos de cultura digital e mundo digital da BNCC Computação. A gente vai trazer aqui para vocês também quais são essas unidades para vocês já saberem. Sobre avaliações, agora as avaliações no final das unidades, elas vão ser parte do processo avaliativo do nosso componente. Então a gente vai ter 2 avaliações por bimestre que já estão previstas no escopo sequência. Nelas pode cair 1 ou 2 unidades. Isso vai depender da quantidade de aula, mas a gente vai trazer isso para vocês aqui hoje também. E vocês vão ter um planejamento de aula da semana 3 que vai detalhar esse processo. Então não percam, que vai ser bem importante. E por último, mas não menos importante, a gente também fala sobre a Luri. A Luri, que é a nossa inteligência artificial, para 2026, ela vai estar disponível para todos os estudantes a partir do 8º ano dos anos finais. Então, eles vão poder pedir apoio para as aulas, resumos, analogia, para poder entender melhor o conteúdo. E aí, vale lembrar, professor, que ela não dá a resposta dos exercícios. É bastante coisa, né, Gabi? É mesmo, Isa. E é isso, professores. A gente está sempre trabalhando para tornar a experiência dentro do componente a melhor experiência possível, porque é um componente que a gente está aprendendo a trabalhar todos juntos, tudo bem? E agora eu vou pedir para vocês verem a minha tela aqui do meu computador. Vou pedir para colocar aqui no ar a minha tela. E eu estou mostrando para vocês uma página como a de um estudante. Ah, agora sim. Agora foi. Então, professores, na página do estudante, a gente tem aqui a estudante Luísa. A gente consegue checar o nome dela aqui no canto superior direito. E aí, aqui é bem parecido com a experiência que a gente tinha em 2025. A gente tem as trilhas de estudo da Luísa, é uma estudante fictícia, tá? A gente vai abrir aqui a trilha de estudo dela do 8º ano. E ela tem aqui, como no ano de 2025, as unidades do bimestre que ela vai trabalhar e o que ela vai aprender aqui nesse primeiro trimestre, né? Ela já concluiu uma unidade e ela está começando uma outra unidade. Então a gente vai clicar aqui nessa unidade para a gente ver como funciona. Essa capa da unidade mantém a mesma, né? Então a gente tem um resumo aqui do que ela vai aprender com essa unidade, quem é o instrutor dessa unidade e quais são as aulas dessa unidade. Eu vou continuar a unidade, porque a Luísa já entrou e já fez algumas atividades. Então, a hora que eu abrir, aqui que está a grande diferença da nossa plataforma. Antes a gente tinha uma plataforma mais escura, mais voltada para um público mais maduro. Agora a gente tem uma plataforma voltada para a idade dos nossos estudantes ali nos anos finais do ensino fundamental. Então, as atividades que vocês tinham como uma lista no canto esquerdo, agora elas estão distribuídas assim nesses quadros. Então, quando eu passo o mouse, você vê que eles se destacam, né? Então, as atividades são as mesmas, tá? Nesse caso, é uma unidade que a gente não tem material digital. É uma unidade como as que a gente fazia em 2025, em que o
conteúdo está colocado com vídeo. Então a gente tem um botão aqui para entrar no Start Lab, que é o nosso ambiente de programação em blocos. A gente tem o botão do vídeo, o Faça Como Eu Fiz, aqui um exercício e outro exercício, um para saber mais, a hora do desafio e um resumo do que a gente aprendeu. Então eu vou clicar aqui no vídeo para vocês verem que agora a carinha do vídeo também está diferente, né? Então eu tenho aqui o vídeo, que eu posso dar um play, eu posso ir para a próxima atividade, aqui embaixo eu tenho a transcrição do vídeo e a Luri, como a Isa falou, tá aqui no cantinho, já coloca aqui, eu passo o mouse e ela já pergunta, e aí, precisa de ajuda? E aí, se eu voltar, eu consigo percorrer as outras atividades na aula. Então, eu vou entrar aqui no Start Lab, eu clico em abrir o meu projeto, e aí eu vou direto para o ambiente do projeto da Luísa. Deixa eu ver só como que eu volto aqui. Aqui, ó, ele abriu outra janela, então a Luísa pode voltar aqui no vídeo. E da mesma forma que o ano passado, a gente coloca aqui um Picture in Picture, e eu levo o meu instrutor aqui comigo para a minha aba de projetos. Enquanto ele vai instruindo, posso deixar maior, eu vou fazendo o que ele está fazendo junto, lembra? Mesma coisa, tá, gente? Isso aqui não mudou. Então, eu vou voltar aqui para as minhas atividades, e vocês vejam que conforme eu for passando pelas atividades, elas vão dando como concluída. Então eu venho aqui, leio, faça como eu fiz, né? Vou resumir a próxima aula. Nossa, o que eu fiz na última aula mesmo? Eu não me lembro. Venho, não faça como eu fiz, dou uma olhada. Aí eu faço os exercícios também estão com uma carinha mais clean aqui, né? Eu vou chutar, vamos ver, não tô boa de chute. Ó, acertei na segunda tentativa, vou pro próximo desafio, ele já passa direto sem eu precisar voltar. Vou chutar aqui novamente. E esse também, eu acho que eu tinha que... Esse aqui é um para saber mais, esse é só um texto adicional. Vou passar a próxima atividade, vou dar uma checada, ó. Eu já quase concluí. Aí eu vou ver aqui um resumo do que a gente aprendeu. Vou acelerar aqui pra gente ver rapidinho. Beleza, aprendemos tudo? A unidade vai me dizer, aula finalizada, parabéns, você finalizou todas as atividades dessa aula, começar próxima aula. E aí eu começo a próxima aula, tudo bem? Aqui no material de apoio, a gente tem o material de apoio do estudante, né? Lembra que a gente está na versão da Luísa. Slides do estudante, lista de exercícios, e é isso. A gente pode voltar lá para os nossos slides, por gentileza. E a gente tem essa nossa nova visualização da nossa plataforma, tá, pessoal? E agora, eu acho que é importante a gente dizer, né, Isa, quais são os materiais que a gente vai ter, quais são as unidades que a gente vai ter o nosso material digital, como a gente falou que ia fazer, né, Isa? Boa, Gabi. E ficou muito legal essa visualização dos estudantes, porque realmente ela tá mais leve, ela tá mais intuitiva, ela tá fazendo mais sentido para a idade que eles estão, né? E aí a gente trouxe aqui para vocês conseguirem saber quais são as unidades que vai trabalhar com material digital. E aí, para isso, a gente preparou essa tabela, e aqui, professor, nessa tabela, a gente tá mostrando o primeiro bimestre para você. Então, se você quiser tirar um print dessa tabela, você pode, para você saber. E aí, vale destacar aqui para você, professor, que embora a gente vá trabalhar com material digital, a gente tá trabalhando com temas de cultura e de mundo digital. Então, isso não quer dizer que você não vai precisar utilizar o computador. Então, pode ser que em algumas aulas você utilize para fazer alguma apresentação, para trabalhar com PowerPoint, alguma coisa nesse sentido. Não é mesmo, Gabi? Isso mesmo, esse destaque foi muito importante para a gente não descartar o uso do computador mesmo quando a gente estiver trabalhando com material digital, tudo bem? E a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que vocês vão ver a sua visualização de professor. Até já! Olá, professores, bem-vindos de volta. Então agora a gente vai olhar a visualização do professor da nossa nova plataforma, tudo bem? Então vou pedir para compartilhar aqui a minha tela. E a gente tem agora a versão do professor. Eu sou a professora Gabriela, então eu estou aqui. Novamente, essa parte de trilha de estudos, ela é semelhante, né? Então a gente tem aqui as trilhas das séries que eu dou aula, a minha trilha de formação de professores, tudo como era em 2025. E aí eu vou entrar aqui na minha trilha do 6º ano. E aí, novamente, eu tenho aqui as unidades do bimestre, né? Lembrando que eu estou num ambiente fictício. E aí eu vou continuar essa trilha. E aí eu tenho essa unidade aqui, na verdade, lógica de programação, exploração criativa. Essa capa da unidade permanece a mesma. A gente tem aqui o instrutor, o que os estudantes vão aprender. E aí eu vou continuar a unidade. Aqui é muito semelhante com a visualização do estudante e é para ser, porque eu preciso saber exatamente como o meu estudante vai, como que ele vai passar por essa jornada, tudo bem? Então eu tenho lá o vídeo, e quando não for vídeo, Gabi, o que vai ter aqui, quando for material digital? E eu preciso, provavelmente a gente não vai usar a plataforma, mas se de repente no material digital pedir para você testar alguma coisa do mouse dentro do Start Lab, a gente vai ter lá um Start Lab para vocês clicarem, tudo bem? E aí a gente tem lá o vídeo, o Start Lab, o vídeo ainda do conteúdo da unidade, o Faça Como Eu Fiz, que é um resumo do que eu fiz, né, desses vídeos daqui, os exercícios, o Para Saber Mais, a hora do desafio e o que aprendemos. Exatamente igual o estudante está vendo, tá? Então, eu vou até clicar aqui num vídeo para vocês verem, ó. Ele tem o mesmo formato do estudante, eu também tenho a Luri enquanto professor, né? E a gente falou disso em 2025, mas a gente vai reforçar com vocês esse ano. A Luri não dá a resposta dos exercícios, a Luri está lá para ajudar a gente a fazer outras explicações do mesmo conteúdo. Então eu posso pedir para a Luri, vou dar essa aula para meus estudantes e eu quero uma analogia para falar de variáveis. Me ajude? A Luri vai ajudar vocês a pensar nesse tema, tá bom?
E aí, aqui, o que tem de diferente para o professor? O material de apoio. Lá no nosso material de apoio de aluno, a gente tinha os slides dos alunos e a lista de exercícios dos estudantes que não tem a resposta dos exercícios. Aqui na do professor eu tenho o guia do professor, o slide do estudante, que aqui também é o slide do professor com orientações para o professor, o gabarito do professor, que são as respostas desses exercícios dessas aulas, aí só a lista dos exercícios do estudante e, se eu tiver um desafio, o desafio comentado aqui, tá? A gente vai colocar os materiais voltados ao professor aqui nesse espaço de material de apoio, tudo bem? Gabi, mas e como que eu acompanho o painel de gestão? Eu volto lá para minha dash e lá dentro da minha dash eu clico no meu nome e aí eu clico em painel de gestão. A gente tem novidades para o painel de gestão também. Eu vou pedir para compartilhar de volta o meu slide para a gente mostrar o nosso painel de gestão, que ele está aqui numa versão de como ele vai ficar quando vocês começarem. A gente ainda está no início de janeiro, no dia de hoje, né? Por isso que a gente ainda está com as coisas arrumando ainda, né? Dentro da plataforma. E o painel de gestão, Isa, vai ficar diferente, não é isso? Sim, Gabi, é muito bom a gente falar do painel de gestão, que é uma ferramenta muito importante para você, né, professor? Então, a gente vai ter algumas notificações e a principal novidade para esse painel de gestão é que todas as informações que você precisa vai estar no mesmo lugar. Então, você não vai precisar ir para outro link, vai estar tudo ali. Então, você vai conseguir ali olhar no seu painel de gestão as pessoas da sua turma, você consegue olhar os projetos, tanto que eles enviaram quanto que eles fizeram no Start Lab, você consegue olhar as avaliações, quais você pode disponibilizar, você consegue olhar os exercícios, então olhar para as médias de acerto, de tentativas, né, que sua turma tentou para fazer um determinado exercício, e você também consegue ver o relatório de engajamento das turmas. Então, para ver ali qual foi a última vez que um determinado estudante acessou, quantas unidades ele já fez, como que está um determinado estudante em relação à utilização da plataforma. E também pegar os certificados do estudante vai ser ali pelo painel de gestão. Eu falei um pouquinho sobre avaliação aqui e eu queria trazer um ponto super importante. Como a gente mencionou, agora a gente vai ter 2 avaliações por bimestre, que vai englobar todo o conteúdo visto até o momento da avaliação. E aí, quais são esses momentos? A gente trouxe aqui para vocês uma tabela que vai trazer quais são as avaliações por ano, qual é a data e qual é a semana prevista. Perceba que ali no 6º e no 7º ano, a primeira avaliação ela vai englobar 2 unidades, porque são 2 unidades mais curtas. Então, elas são unidades que a gente tem 4 aulas e que são unidades de nivelamento, para a gente conseguir deixar todos os estudantes na mesma página. E aí, como a gente sabe, né, estudantes de contextos diferentes. Então, é muito importante a gente trazer isso para eles, né, Gabi? Isso mesmo, Isa. Obrigada pelo destaque. E é isso que a Isa falou, pessoal. As primeiras unidades de todas as séries são unidades para a gente nivelar os nossos estudantes, fazer eles terem o primeiro contato. Muitos ainda não tiveram contato, né? Ou não fizeram esse componente no ano passado com o computador, algumas práticas, boas práticas, né, de segurança. Então, como que eu logo, qual que é a minha senha. Então, essas primeiras aulas é mesmo para a gente equalizar esse ritmo, tudo bem, professor? E por isso que ali a Isa mostrou que o 6º e o 7º ano a gente tem unidades que são mais curtas, né? Lá nos slides do outro bloco a gente mostrou que elas têm 4 aulas, tudo bem? E aí a gente deixa aqui para vocês também o nosso documento orientativo. O ano passado a gente trabalhou com ele. É um documento que fica online, então se vocês quiserem guardar, guardem o link desse documento, porque sempre que vem novas dúvidas pra gente, a gente atualiza naquele documento. Então, dúvidas sobre ferramentas, dúvidas sobre navegação na plataforma, dúvidas sobre a Luri, tá tudo nesse nosso documento, e ele é um documento online, então a gente sempre tem a oportunidade de atualizar ele, tudo bem? A gente vai ficando por aqui, agradeço a participação da Isa e agradeço a sua participação, professor, que chegou com a gente até o final desse planejamento. Nos vemos nos próximos momentos. Até já!